começando. Domingo, um pouco da tarde. Boa tarde a todos. A paz do Senhor, meus irmãos e a todos também. Tem alguns amigos aí do Face, alguns contatos, que quando eles olham o nome da live, né, que eu coloco aí alguns vão embora. Um povo com medo de Deus, ou com medo não. É um povo que não quer saber de Deus, né? Quando olha o nome da live, se for alguma coisa relacionada à Bíblia Sagrada, já passou um largo, vão longe, vamos embora. Hoje nós vamos fazer o segundo vídeo sobre o que eu chamo de descontradizendo as contradições, bota entre aspas, da Bíblia. É o vídeo número 2, né? Então nós vamos ler Mateus 2:2, o que é que diz a palavra do Senhor, e vamos ver se tem alguma coisa nesse texto que contradiz a Bíblia Sagrada, porque alguns acham, né? Diz assim, eu vou ler do 1 ao 2, é sobre os magos do Oriente. Magos aqui são sábios, são pessoas sábias, não são adivinhadores, nem são feiticeiros, são sábios. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Aqui a gente já vê. Tem algumas pessoas que às vezes costumam dizer que os 3 magos do Oriente, porque levaram ouro, incenso e mirra. A Bíblia não fala quantos são, poderia ser 2, só sabe que é mais de um. Poderiam ser 2, poderiam ser 3, 4, 5, a Bíblia não fala. Uns magos. Então, o fato de levar 3 ouro, incenso e mirra não significa que eram 3, não. Poderia ser 2 levando, cada um levava a mesma coisa, né? Poderia ser 10 levando, cada um levando as 3 coisas, cada um, enfim. Então não são os 3 magos, a Bíblia não fala em 3. E a outra coisa que já chama atenção, e viemos a adorá-lo. Algumas seitas dizem que nós só deveremos adorar a Deus. Não é o que a Bíblia diz. Mas isso aqui não é o assunto de hoje, não é? É só as seitas aí heréticas que deturpam a palavra de Deus para dizer que nós não devemos adorar Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Mas aqui o texto fala porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Aí, algumas pessoas podem perguntar o seguinte, por que a Bíblia não abandonou, ou não desabonou, não reprovou os reis magos por seguir a estrela, já que ela condena a astrologia? Aí é um problema, né? Aí surge o problema, né? Realmente, a Bíblia condena o uso da astrologia. Aí, alguns textos aqui que eu separei, por exemplo,
Levítico 19, 26. Não comereis coisa alguma com sangue. Não agorareis, nem adivinhareis. Né? Isso aí é adivinhação, coisa de astrólogo. Não confunda estudo da astronomia com astrologia, coisa completamente diferente. Deuteronômio 18, 10, esse aqui é cruel, esse texto, mas muitos, né, ignoram, porque a religião deles vai contra esse texto, bate de frente com esse texto. Aliás, esse negócio de bater de frente e ao encontro, de encontro, tem pessoas que usam essas duas palavras, essa combinação totalmente errada. Quando eu digo assim, o meu pensamento vai ao encontro do pensamento de outra pessoa, está dizendo que eles são têm a mesma opinião. E quando eu digo que o meu pensamento vai de encontro ao pensamento de outra pessoa, está dizendo que vai contrário, ou seja, vai bater. Ou seja, não combinam, são diferentes. Então, quando a palavra eu coloco ao encontro, é dizer que eu estou concordando. Quando eu vou de encontro, é para bater de frente, dizendo que não concordo. Aí esse texto de Deuteronômio 18, 10, 12, bate bem de frente, né, com algumas religiões aí. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte ao espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Isso aqui pega muita gente. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Quando chega essa parte de nem quem consulta os mortos, o bicho pega aí para muitas religiões. Muitas religiões. Aqui tem gente falando com os mortos. Já Isaías 8:19, o profeta messiânico, diz: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se aos mortos? Né? Outra pancada aqui naqueles que consultam espíritos mortos, mas o povo não lê, como diz a palavra de Deus, o povo perece por falta de conhecimento. Então tá aí. Então esses textos aqui realmente condenam a astrologia. Tá certo? A Bíblia é Sagrada. Mas aí, então, onde é que está a contradição? Então por que que os magos viram a estrela e no Oriente disseram, viemos adorá-lo? Isso é astrologia? Primeira coisa, o que é astrologia? Né? Astrologia é a crença de que o estudo da disposição e do movimento das estrelas, dos astros, tal, pode capacitar alguém a prever acontecimentos, sejam eles bons ou maus. Isso é astrologia, definição de astrologia. Né? É prever, querer prever alguma coisa, querer adivinhar alguma coisa, olhando para a estrela, olhando para o sol, olhando para os mastros, para os astros. Então isso aí é astrologia. É você querer adivinhar, fazendo uma observação da estrela, olhando para aquela estrela, olhando. Sim, isso aí é astrologia. Isso a Bíblia condena. Agora, só que tem um detalhe, em segundo lugar. Isso aí, em primeiro lugar é a definição. Em segundo lugar, essa estrela que aparece lá no relato bíblico, para anunciar, ela apareceu no relato bíblico para anunciar o nascimento de Cristo. Ela não foi prever um acontecimento. Ela estava anunciando. É bem diferente você anunciar um acontecimento. Então, quando os magos viram aquela estrela, eles tiveram a certeza.
O rei dos judeus nasceu. A estrela está anunciando o nascimento do rei dos judeus. E não prevendo o nascimento do rei dos judeus. É um acontecimento. Ok? Então, Deus deu a estrela, como é que eu posso dizer assim, aos magos para proclamar que já era nascida a criança. Então aquela estrela só fez anunciar, revelar aqueles magos que o rei dos judeus tinha nascido. Porque naquela época o menino Herodes já tinha dado a ordem, lá em Mateus 2,16, para que matassem todas as crianças nascidas até 2 anos. Então ali a criança já tinha nascido. E em terceiro lugar, há outros relatos na Bíblia, que eu anotei aqui também. As estrelas e os astros, os planetas, são usados por Deus na revelação de sua vontade. O Salmo 18, 19, aliás, Salmo 19, do 1 ao 6, afirma que os céus proclamam a glória de Deus. Olha o que diz o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando eu olho para os astros, para as estrelas, para o céu, eu estou dizendo ali que o Senhor está anunciando aqui, ó, que é obra minha. Os céus declaram a obra de Deus. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, sai da sua noite de núpcias, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu redor. Isso aqui não tem nada a ver com a astrologia, estudo dos astros. Isso aqui é mostrando, olhe para o céu, veja as estrelas, veja o sol, veja a lua. Aqui é a obra do Senhor. Eles estão aqui para manifestar, declarar a glória de Deus. Certo? Lá em Romanos 18 e 20, nos ensina que a criação revela a existência de Deus. Não cabe a nós, nenhum que de Jesus Cristo, um cristão, provar a existência de Deus. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada tenta provar a existência de Deus. Ela é a prova da sua existência. Lá, vamos ver o que aqui de Romanos 1, 18 ao 20. 18 ao 20, exatamente. Aqui, ó. Romanos não tem aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem, e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusável aqui significa indesculpável, ou seja, vocês estão vendo a obra da criação, então não há desculpa. A obra da criação é a prova que Deus existe também. Não há desculpa para você dizer que Deus não existe. Lá em Mateus 29, 24, 29, aliás, no capítulo 24, nos versículos 29 e 30, Cristo se refere ao que acontecerá com o sol, com a lua, né? E com as estrelas na sua segunda vinda. Olha o que ele diz. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso aqui é um anúncio do que vai realmente acontecer, não é previsão. Eu olhei para ali e vi isso daqui, não teve. Não. Jesus está dizendo que isso vai acontecer na sua segunda vinda.
né? E a mesma coisa fez o profeta Joel, lá no capítulo 2. E diz a mesma coisa, no versículo 32. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como diz o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, pronto. Então tá aí. Então não há contradição, a Bíblia condena sim a astrologia, mas essa passagem não tem nada a ver com a astrologia. A estrela que os magos viram no Oriente apenas estava dizendo: olhem, essa estrela está dizendo que o filho do rei, o rei dos judeus, nasceu. Sim. A estrela guiou. A estrela foi usada para prever, mas foi usada para proclamar o nascimento de Cristo. Deus em Cristo os abençoe, a paz do Senhor. E tem muitas passagens bíblicas que deixam muitas religiões no chão, porque elas fazem exatamente o oposto que diz a palavra. E essas passagens de Deuteronômio 18 deixam um bocado de algumas religiões no chão, mas elas não admitem, vivem infelizmente um tradicionalismo religioso, passado de pai para filho, de avô passa para o pai passa para a mãe, passa para o neto, passa para tudinho, mas não abandona o tradicionalismo. O tradicionalismo virou uma religião. As pessoas preferem seguir um tradicionalismo completamente separado da palavra de Deus, mas não abrem mão. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus, porque não lê a palavra de Deus, porque não conhecem verdadeiramente Jesus Cristo. Porque quando esse versículo, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade é Jesus Cristo. E esse versículo, a toda hora, corrupto, político, ladrão, proclamando, falando desse versículo sem conhecer Jesus. A verdade aqui é Jesus Cristo. Não é a verdade do homem. Não há verdade no homem, a não ser que ele realmente seja um servo do Senhor Jesus. Porque ele vai ter o espírito, o caráter de Cristo. Um bando de ladrão, político, governadores, prefeitos, presidentes, usam esse versículo aqui totalmente fora do contexto para enganar muito.